Obrigado, querido. Já viu que é meu amigo, né? Fazer tanto elogio assim, tem que ser muito amigo. Pastor Ivaldo, muito obrigado também pelo privilégio de ter convidado a gente para participar de uma coisa tão bonita quanto o que tem acontecido aqui nessa convenção. E só uma palavra antes de meditar na palavra de Deus, dizer o seguinte: olha, o Brasil inteiro está vindo para Salvador o ano que vem. Eu recebi a informação de que quase metade das vagas já estão feitas as inscrições. Então, se você aqui é da Bahia e não fez sua inscrição, você vai ficar de fora, porque o Brasil está vindo para cá. Porque lá no centro de convenções a gente não tem conversa, lá é difícil. Não tem esse negócio de chegar lá sem inscrição, que eles não vão deixar entrar lá. Então, se você não fez a sua inscrição, o Brasil inteiro está chegando, você vai perder a sua vaga, vai estar aqui na Bahia, vai ser triste isso, né? Então, fica aqui esse desafio aos irmãos. E se a festa for tão bonita quanto está sendo essa, então eu tenho certeza que vai ser a maior convenção que a nossa convenção brasileira a maior assembleia que a nossa convenção brasileira já fez, e tenho certeza que vai ser por causa de vocês, baianos, que estão fazendo uma coisa muito linda. Parabéns para vocês, que Deus abençoe. E já bebi água de coco hoje, viu? Foi bom. Eu quero continuar na temática que foi nos passada, e quero falar sobre comunicar paixão à nova geração. E eu quero me valer de Juízes, capítulo 2. E eu vou me pautar nessa mensagem de todo o capítulo 2, mas vou selecionar alguns versículos chaves aqui para a nossa leitura. A partir do verso 7, não sei se os irmãos da multimídia receberam, puderem colocar os textos em vermelho aqui, nos ajudaria. O povo de Israel, capítulo 2, versículo 7, diz assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. E então, o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, e continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. E ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam ainda piores do que seus pais, iam atrás de outros deuses, e os serviam e adoravam, e teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Quando nós estudamos o livro de Juízes, nós descobrimos que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar foi de não conseguir comunicar paixão espiritual à nova geração que se formava após a conquista da terra. Mas quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir que essa também é a tragédia que tem ocorrido com várias das gerações que se seguiram aos grandes movimentos de avivamento ao longo da história. Interessante, tem um avivamento, líderes fortes, coisas lindas acontecem, a igreja floresce, mas parece que a próxima geração se esquece. A mesma coisa que acontecia no livro de Juízes. É o exemplo do que ocorre hoje
a gente conversou ontem sobre a Coreia, mas que está acontecendo na Europa toda, não é? Que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, onde somente 8% da população americana frequenta a igreja de verdade. 8% de toda a população americana. E a grande pergunta que fica é, por quê? Por que esse fenômeno parece que se repete na história? E o meu objetivo é olhar para esse texto de Juízes e tentar compreender as lições que esse texto tem para nos ajudar a comunicar a paixão espiritual para a nova geração. Como é que a gente pode aprender com a história? A história lá do passado, da Bíblia, e a história da igreja no presente. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que eles tinham uma missão e um propósito e um sonho. Aquela geração dos juízes, anterior aos juízes, era conquistar a terra prometida. E eles conquistaram a terra prometida. Mas eles perderam os seus filhos. Porque os seus filhos não foram capazes de conhecer o poder de Deus. O que aconteceu? Verso 10 diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E a primeira lição que podemos aprender tem a ver com quem eles eram e quem se tornaram. Os conquistadores perderam os seus filhos porque alguma coisa aconteceu no meio desse caminho. Quem eles eram? Quem era a geração que conquistou aquela terra? Lá no deserto, eles eram um povo nômade, viviam em tendas, sem propriedades. Para viver dependiam exclusivamente da bênção do Senhor. Maná era a fonte de alimento, água que brotava da rocha, o toque milagroso do cajado de Moisés dava o suprimento que vinha ali no deserto daquela água. E a grande esperança era chegar à terra prometida. E aí tem uma coisa importante aqui. A comunidade de Deus era a única referência. Olha que coisa interessante. Os meninos, qual era a referência dos meninos? A comunidade de Deus. A única herança que eles tinham era o Senhor, mais nada. Mas eles entraram na terra prometida e agora eles tinham terras, eles tinham cidades, instrumentos agrícolas, tecnologia conquistada, nem era deles, eles conquistaram a tecnologia dos outros. Eles agora se tornaram os donos da terra. Eles eram os senhores do seu mundo. E a fé agora era um acessório e não o centro. Consegue perceber? Agora tem muito mais coisa. E é nesse contexto que a família deixa de ser o que ela era no deserto. E aqui para mim tem a grande lição para a gente. No deserto, a família era o referencial da fé. Todos os dias pela manhã, o pai se colocava, está na Bíblia, na porta da sua tenda, onde eles moravam, para ver Moisés passar, e a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo, e nesta hora, todas as famílias se colocavam de joelhos em suas tendas, para receber o Senhor que estava no meio deles. E essa era a referência. A família, agora, no contexto da terra, ela não era mais o referencial da fé, ela se tornara a base militar de defesa das terras, o centro da economia da nação. E o principal objetivo da família mudara de ser o referencial da fé para ser o referencial da conquista. Eles tinham que conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. Enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado se conservava e parte da geração ouvia e cria. Porém,
Estas não eram as histórias deles, dessa geração. Eram as histórias dos pais e dos avós. Não era a história da nova geração. A nova geração só sabia conquistar, manter e produzir. Quando eu olho para isso, eu fico pensando na tristeza, porque o sonho foi alcançado, conquistaram a terra, mas eles perderam os seus filhos. E quando olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Quando eu penso que o alvo da família mudou, na maioria das casas. Nosso propósito, às vezes, como pais, como avós, como tios, é ajudar os nossos filhos a entrar na melhor escola. É dar a melhor oportunidade para que as nossas crianças enfrentem o mundo competitivo que a gente tem. E nós estamos capacitando-os e motivando-os a conquistar, manter e produzir. E a grande pergunta é: quantos deles viveram, experimentaram, viram o poder de Deus dentro da nossa casa? Quantas vezes nós intencionalmente trabalhamos para que eles conheçam o poder de Deus? A gente vive uma síndrome da terceirização de tudo. E nós terceirizamos para a igreja a educação espiritual dos nossos filhos. E a gente acha que a gente levou para a igreja, eles já aprenderam. Mas lá em casa, a gente só ensina a conquistar, manter e produzir. E se eles não experimentarem as suas próprias histórias, não as histórias dos pais e dos avós, a próxima geração, ou quem sabe a outra, vai se esquecer de Deus. O Senhor queria que eles conquistassem a terra. Não era má intenção, mas que nunca perdessem a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. Ele queria que o poder de Deus fosse experimentado nas batalhas do Senhor. Mas isso não aconteceu. E eu fico pensando em algumas pequenas coisas que a gente tem que voltar a viver. E que a maioria das famílias cristãs não vivem mais. Uma coisa muito simples, chamado culto doméstico. A maioria das famílias cristãs nas igrejas não praticam o culto doméstico. Terceirizaram para a igreja aquele tempo de oração, aquele tempo de colocar os problemas financeiros da família, as lutas. É tão sério isso que às vezes nós não ensinamos nossos filhos nem a viver. A gente terceiriza para a escola. Às vezes, quando eu vou dar um aconselhamento pré-nupcial, uma das coisas que me chama a atenção é o casalzinho novo que está querendo se casar, e ele olha para o pastor e diz assim: pastor, quanto a gente gasta para viver? Porque nunca aprenderam dentro de casa a administrar o seu dinheiro. A gente não ensina nem o básico. Quanto mais a fé. E a gente terceiriza. A gente não ensina a buscar o poder de Deus e a resposta das orações. Nós estávamos no ministério lá em Curitiba e tínhamos passado por uma mudança de São Paulo para Curitiba e recebemos um convite para ir para o Rio de Janeiro, para ser pastor lá. E aí eu estava considerando isso, falei para minha família, Michel era pequenininho, Kelly era pequenininha, e nós estávamos ali conversando e disse: olha, vocês precisam orar, porque o papai recebeu um convite
para mudar de cidade. Eles já tinham mudado uma vez, e eles não estavam muito afim de mudar não, sabe? Estava aquele negócio de perda, aquela coisa toda. Eles estavam ansiosos. E me lembro que eles perguntavam todo dia, Deus já falou consigo, papai? Não, não falou ainda não, a gente está orando e tal, etc. E aí chegou um dia, Michel perguntou para mim assim, papai, Deus já falou com você? Ele falou, ainda não. Ele foi lá no quarto dele, pegou a Bíblia dele, me deu na mão e falou assim, conversa logo com Deus, porque eu preciso saber a resposta. Ele tinha aprendido que a gente ora e que Deus responde. Ele precisava ter as experiências dele. A valorização da casa do Senhor como lugar da reverência. Nós não ensinamos isso mais para os nossos filhos. O lugar do encontro com Deus, de guardar os seus pés, porque a terra santa deixou de existir entre nós. Para ser apenas o lugar, muitas vezes, do encontro com os amigos, da festa da sociabilidade. Não tem mais o mesmo sentido. A valorização do dia do Senhor. Que o domingo é o dia do Senhor. Não tem mais isso. Eu aprendi sobre dia do Senhor com minha avó. Vovó era casada com vovô não era crente. Só veio a se converter no final da vida. Os dois eram feirantes. Eu acho que vocês conhecem bem esse negócio de feira aqui, né? Feira, barraca para vender essas coisas, etc. Então, vovó na cidade de São Paulo tinha uma barraca de feira, sempre se sustentou com isso, vovó e vovô. Então, uma vida sacrificada, de madrugada, acordava, ia montar a barraca, depois no final do meio-dia, 1 hora, desmontava, vinha para casa, e assim era. E você sabe que para o feirante, a melhor feira da semana, qual é? Domingo. Só que vovó era crente, professora da escola dominical. Ela tinha o 4º ano primário, fundou uma igreja, professora da escola dominical. E você imagina a briga com o dia que ela falou para o vovô, domingo é dia do Senhor, eu não vou mais na feira. Deu uma briga de família que só você pode imaginar. Mas a vovó era uma mulher de oração. A vovó deu susto na gente, já fez coisas que só Deus faz. Eu aprendi sobre o poder de Deus com a vovó, com as duas avós. E ela falou assim, vamos fazer um pacto. Eu desafio você, meu marido. Assim mesmo. Eu vou essa semana com você no domingo na feira. Nós vamos fazer a feira a semana toda. Na outra semana, você vai fechar a barraca no domingo. E o meu Deus vai dar o dobro que a gente faturou na semana seguinte. Essa era a minha avó. Vovô deu risada. Está fechado. E a vovó orando. Queridos, naquela outra semana deu o dobro. Ela disse, de hoje em diante, eu não vou mais de domingo na feira. Se quiser, vai só. Ele foi 2 semanas, depois não foi mais. O temor do Senhor entrou em casa. Eu aprendi dia do Senhor com minha avó. Eu aprendi dízimo com minha mãe. Minha mãe, quando separou do papai, a gente tinha uma dificuldade financeira danada. Ganhávamos 30% do salário do papai para viver com os meninos, pagar aluguel, pagar tudo. E mamãe doente, eu que fazia as contas. E fiz as contas para ela e disse, mamãe, olha, a situação é essa. Ela olhou as contas e disse, filho, onde é que está o dízimo? Eu disse, mãe, só não entendeu, a vida mudou, não dá. Ela olhou bem para mim e falou assim, se você não colocar o dízimo aí é que não dá. Primeira coisa é o dízimo, depois você faz. Eu falei, mãe, só não entende de matemática. Quem entende de matemática sou eu. A conta não bate. Ela falou, vai bater, põe aí. E não é que dava. Aprendi com mamãe. Sabe, quando a gente só ensina a conquistar, manter,
e construir, a gente perde a maior bênção que a gente pode deixar, que é o legado da fé. Sabe, a nova geração precisa conhecer o poder de Deus, experimentar as coisas de Deus, os milagres de Deus. Vovó foi uma mulher incrível. Recebeu um diagnóstico de doença, filho dela, livre docente de uma universidade, falou: mamãe, só tem uma doença grave, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Ela dizia assim: filho, faz favor, pega lá um copo d'água. Ele foi lá, pegou o copo d'água para a mamãe, para a vovó, e deu para ela. Ela falou assim: Senhor Jesus, tu és o meu remédio, eu vou tomar esse copo d'água, eu sei que vai ser abençoado, porque o Senhor me abençoa. Tomou o copo d'água e disse: não vou mais em médico nenhum. O filho dela disse assim: mãe, essas coisas não são assim. Mas com Deus é assim. Eu ouvi isso dele. Ele disse assim: ela nunca mais foi no médico, eu nunca mais soube daquela doença, porque o Senhor a curou. No final da sua vida, eu recebo um telefonema. A vovó já estava bem velhinha, doente, mas esse filho que viu essas coisas, se afastou do Senhor. E a vovó orava por ele todos os dias. E um dia ele me liga de madrugada e disse assim: olha, você mora a 900 quilômetros aqui da casa da vovó, e eu sei que você quer vir aqui no funeral da vovó. Vovó acabou de falecer, você é o primeiro que eu estou ligando. Eu estou aqui com o atestado de óbito na mão, providenciando as coisas. Venha logo, senão você não vai chegar. Pego as coisas junto, os meninos, vamos pegar no carro, vamos embora, estou na estrada. De repente meu tio liga, diz assim: não precisa vir não. Falei: por quê? Vovó acordou. Eu virei assim: como? Parei o carro. Falei: como acordou? Pois é, eu estava com a atestado de óbito na mão, na funerária. Ela estava no morgue do hospital. De repente ela acordou no morgue do hospital. Eu falei: mas como? E o cérebro dela já deve ter fritado esse negócio. Ele falou: não, ela está lúcida, está conversando. Eu falei: agora que eu vou, quero ver. Falou assim: o médico pediu, pelo amor de Deus, para eu entregar o atestado de óbito, é meu amigo, ele vai rasgar. Porque ele falou: eu fiz todos os testes, ela estava morta. Nós fomos lá, chegamos lá para visitar a vovó. Fui visitar a vovó. Meu cunhado estava comigo. Meu cunhado, fazia tempo que ela não via, estava meio careca. Quando ele entrou no quarto, ela deu uma risadinha assim: tu tá careca, hein? Fomos sentar esse meu tio ali. Começou a contar as histórias da vovó. Eu, pastor, meu primo pastor, olhamos para ele e falamos assim: você sabe por que isso aconteceu? Porque todo dia a vovó ora por você, para você voltar para o Senhor. É hora de você voltar para o Senhor. Chega, você está vendo tantos sinais de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos deixar um legado. E o legado é muito maior do que levar para a igreja. É deixar as marcas do Senhor na vida das pessoas. Segunda coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, é que quando eu olho para a história de Juízes, eu descubro que eles construíram uma economia forte, mas eles perderam seus valores. E quando o foco da vida da gente deixa de ser a fé, porque a palavra do Senhor ensina um princípio muito simples: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas. Mas quando o foco deixa de ser buscai primeiro o Senhor, e passa a ser a primeira coisa, conquistar a terra, nós começamos a flexibilizar os nossos valores. Por isso, eles foram capazes de construir uma economia muito forte, mas sem levar em conta as ordens de Deus. E quando a gente flexibiliza os valores, a gente mostra que valor não é tão valioso assim.
Olha só o que aconteceu. Em Juízes 2, versículo 1 e 2, diz assim: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Aí capítulo 1, versículos 27 e 28 vai dizer o que eles fizeram. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-Sam, Tanak, Dor, Ibleão, Megido e os seus povoados, e os cananeus continuaram a viver nelas. E quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. E ao invés de expulsar os antigos moradores, eles fizeram acordos de paz, onde eles trabalhariam para eles, e parte da produção do que eles fizessem, agora seria entregue às famílias dos israelitas, porque agora eles eram donos da terra. Você já viu a expressão meieiro? Eles disseram: ok, pode ficar aí, mas vocês são meieiro, metade do que você produzir é meu. Mas o Senhor disse que não era isso para fazer. Mas havia um valor que tinha sido flexibilizado: a grana, a terra, o poder. E sabe, toda vez que nossos valores e princípios são flexibilizados no decorrer do tempo, nós colhemos o fruto da infidelidade. Nós ouvimos o doutor Erni, falando sobre isso, sobre a Bíblia. Ele disse assim: você crê na Bíblia, não foi isso? Alguns estão dizendo assim, mais ou menos. Porque os valores que ele estava ensinando aos seus filhos era que a economia vale mais do que Deus. O sucesso vale mais do que Deus. A universidade vale mais do que Deus. O vestibular vale mais do que Deus. Eles pensavam que a maneira de administrarem os recursos que eles tinham engendrado era melhor que o preço a ser pago pelo valor e pelo princípio determinado pelo Senhor. O valor de Deus era caro demais. Mas a gente faz isso também hoje. Meus irmãos, nós temos uma crise denominacional chamada plano cooperativo. Sabe por quê? Porque a maioria das igrejas dos irmãos não entregam plano cooperativo, que é o dízimo dos dízimos. E quando você, líder, não entrega na sua igreja, você está ensinando para o membro da sua igreja que ele pode administrar o dízimo. E sabe o que vai acontecer? A maioria dos membros da sua igreja não vão entregar o dízimo. E a próxima geração só vai dar oferta. Porque quando um valor é flexibilizado, ele ensina para a próxima geração que ele não tem valor. Aí as convenções estaduais fazem a mesma coisa. Em vez de dar 10%, dá uma ofertinha. Está ensinando para a igreja a mesma coisa. Se a nossa vida, decisões e a maneira como fazemos os nossos negócios não refletirem o maior valor, a nossa fé, buscar primeiro o reino de Deus, então a próxima geração não conhecerá o Senhor. Porque ele deixou de ser o primeiro. E o que sobrou são as celebrações, os ritos de uma fé que não mais determina as razões das nossas vidas. Se a minha fé não determina a maneira como eu falo com as pessoas, se a minha fé não determina como eu trato questões preponderantes da vida, se a minha fé não determina como eu tomo decisões, se a minha fé não determina como deve funcionar a minha economia, se a minha fé não determina como devem ser minhas relações sociais, de cuidado uns pelos outros, relações comunitárias, então o que sobrou é o rito e não a fé.
Porque a fé, ela se torna aquilo que determina os valores da nossa vida. A minha pergunta é, de que maneira a sua fé determina todas as relações da sua vida? Como é que a tua fé determina o teu sim e o teu não? Porque a Bíblia diz que o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Não tem mais ou menos. Como é que a tua fé determina o jeito que você trata as pessoas que trabalham com você? Se você trata igualzinho, todo mundo trata, então você não segue a tua fé. Se a tua fé não determina os lugares que você frequenta, as palavras que você fala, se a tua fé não determina a maneira como você se guarda na sua sexualidade. Gente, eu tenho ouvido coisa tão estranha. Crente de 40 anos, com 80 anos de idade, perguntando para o pastor se viver junto tem problema. Estou brincando, não. E quando você diz, a palavra de Deus diz isso, ele diz assim, mas um líder da igreja, fulano de tal, me disse que isso é coisa do passado. Hoje não precisa não. Se a tua agenda não é determinada pela sua fé, se o seu tempo não é determinado pela sua fé, se ele é o primeiro, de fato ele é o primeiro quando você acorda, e você diz, tu és o Senhor da minha vida. Se estas coisas que revelam quem você busca em primeiro lugar não refletem a sua fé, então a paixão espiritual vai ser dificilmente gerada numa nova geração. Se um valor pode ser flexibilizado, então ele não é valor. Passou a ser moeda de troca na nossa vida. Terceira coisa. Quando eu estudo a história dos juízes, eu vou descobrir que o conquistador foi conquistado no enfrentamento da cultura. Versos 11, 12 e 13 diz assim, então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus, e eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e Astarote. E a terceira lição é que não existe neutralidade nesta batalha espiritual. Ou nós conquistamos a cultura, ou seremos conquistados por ela. O que aconteceu foi que o conquistador da terra foi conquistado pelo modo de vida e fé do povo conquistado. Eles ganharam a batalha pela terra, mas perderam a guerra da fé. E o pior é que passaram a ter dois inimigos. Por quê? Os povos que eles haviam conquistado continuaram sendo seus inimigos. E o Deus que lhes havia dado a vitória se tornou inimigo deles. Quando nós flexibilizamos os nossos valores, nós perdemos a capacidade de influenciar o mundo que está à nossa volta e passamos a ser influenciados por esse mundo. E aí vai haver um fenômeno, queridos, que vai atingir todas as áreas da vida espiritual e da igreja. A nossa teologia vai passar a ser instrumento de conformação com os valores do mundo. A gente vai criar teologias para dizer que não precisa ser tão radical, você pode ser mais flexível, que a Bíblia pode ser atualizada. Não, atualizada é uma palavra forte, vamos dizer assim, contextualizada. Queridos, nós não podemos ter medo de ser radicais naquilo que acreditamos. Nós precisamos de um povo que seja radical naquilo que acredita. Eu gosto das palavras de Martin Luther King, quando um repórter se aproxima dele e diz assim, o senhor não se considera um radical? Ele responde da seguinte maneira, o importante não é saber se sou ou não sou radical,
O importante é saber no que somos radicais. Porque há coisas em que precisamos ser radicais. Estamos mais preocupados, essa é uma questão tão grande, estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar de nós do que o que o nosso Senhor pensa sobre nós mesmos. Eu ouvi de uma menina, um testemunho na igreja que me impressionou. Ela, depois de se converter, adolescente, pediu para dar um testemunho na igreja. Adolescente, devia ter uns 16, 17 anos. E ela começou a contar a sua história. Que nessa época, ela começou a frequentar bailes raves. E o interessante é que o papai dela pegava o seu carro, levava a menina de 16, 17 anos no baile rave, e depois voltava às 5 ou 6 horas da manhã com o carro para buscar na porta do baile rave. E essa menina se converte. E ela pega o microfone na igreja e diz assim: pais, não façam isso, vocês estão entregando seus filhos para o diabo. Você sabe o que acontece num baile desse? Começou a contar. Você sabe o que acontece dentro daquele banheiro? Você sabe o que acontece ali no barzinho? Você sabe o que acontece naquele outro lugar? Pelo amor de Deus, não entregue os seus filhos para o diabo. Mas quando a gente fala com pais crentes, a gente ouve o seguinte: ah, tadinho deles, os amigos deles, as pessoas que eles conhecem, eles vão ficar frustrados. Depois a gente vai chorar. Sem querer, nós vamos servindo aos baalins. Sabe, baalins, a palavra Baal quer dizer senhor. Senhores da terra. No plural, senhores da terra. E a palavra Azera, ou Astarote, era a dona da fertilidade, ou a bênção da sensualidade, ou ainda mais, do prazer. O que a gente está fazendo hoje é que a gente está adorando os senhores da terra, aqueles que comandam o mundo, e às vezes entregando os nossos filhos de mão beijada para eles, para que eles vivam prosperidade, tenham destaque na sociedade e sejam felizes e cheios de prazer. Esquecemos que a verdadeira bênção não está nessas coisas, mas está na graça de Deus. E aí a gente vai viver uma igreja estranha, que cresce cheia de divórcios, cujos seus líderes são adúlteros. Já tive que excluir presidente de corpo diaconal por adultério. Professor de escola dominical por adultério. Drogadição. Espancamentos dentro de casa. Estou brincando não, estou falando sério. Já tive que excluir pastor por abuso sexual de sua filha. Negócios fraudulentos, nem fala. Desfalques. Tesoureiro da igreja que roubou dinheiro. Gravidez adolescente. Como é que a gente pode passar paixão espiritual para uma nova geração, quando a nova geração vê pura hipocrisia na liderança da igreja? Estou brincando, não, é sério. Quando a contradição entre fé e vida está dentro da nossa casa e no meio do povo de Deus, tem alguma coisa errada. Quando a oração deixa de ser um relacionamento e manifestação do poder de Deus para um evento.
Quando a nossa ação evangelística é mais um discurso e um evento religioso do que a manifestação poderosa do amor de Jesus na nossa vida. Quando o maior valor não é mais o Senhor. Os cientistas do IBGE preconizam que nos próximos anos, aproximadamente de 10 a 15 anos, o Brasil terá 50% da população evangélica. Mas se isso não mudar o jeito de ser do Brasil, nós teremos que conviver com uma geração de desiludidos com a fé nos próximos anos. Que vão dizer, não quero ser nada. E essa população já está crescendo no Brasil. O que a Bíblia nos ensina é que ou mudamos o mundo que está à nossa volta pelo poder da palavra e pelos valores de Deus na nossa vida, e isso envolve todos os aspectos da cultura, ou seremos como o povo de Israel, que conquistou a terra, mas foi conquistado pelos valores e cultura da fé dos cananeus. Última coisa, e termino aqui. Tiveram grandes líderes que não foram capazes de gerar os líderes da nova geração. Quando a gente olha para a história de Juízes, tiveram grandes líderes, mas não geraram os novos líderes. A próxima lição tem a ver com os líderes. Isso tem tudo a ver com que cada um de nós que estamos aqui hoje estamos fazendo. Quem são os líderes hoje? Meus irmãos, eu estou olhando para eles. Se você está aqui numa convenção batista baiana, saiu do seu estado, da sua cidade, da sua região e está aqui porque você é um líder. Você está representando uma região, a sua igreja, a sua associação. Você é o líder. Não adianta olhar para o lado, não, é você. Diga assim, eu sou o líder. É você. Agora, quando a gente olha para o livro de Juízes, eles tiveram grandes líderes, que fizeram grandes coisas, mas que foram incapazes de gerar novos líderes, que pudessem conduzir a nova geração. Porque novos líderes não se forjam com sermões grandiosos. Interessante que um dos sermões mais bonitos da Bíblia é de Josué. Lá em 24, Josué 24, 14 e 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque novos líderes não são forjados por revelações grandiosas do céu, como lá no livro de Juízes, capítulo 2, que é a mensagem de um anjo ao povo. O anjo do Senhor apareceu para o povo e pregou. Eu nunca vi um anjo, mas você já imaginou um anjo chegar aqui e começar a falar com a gente em nome do Senhor? Novos líderes não são forjados em levantes libertadores. E eles tinham os levantes libertadores, onde os líderes congregavam o povo para a batalha. Mas novos líderes são forjados na porta da tenda de um mentor, como Moisés fez com Josué. Um líder é forjado com vida investida na vida, discipulado. Então, se você é líder, eu quero saber quem é o jovem que você está discipulando. Quem é o homem, a mulher, o menino, a menina, que você está colocando a tua vida na vida dele para forjar. É assim que se passa para outra geração. Mas o que é discipulado? Discipulado é mentoria capacitadora mais do que ensino cognitivo. Quando a gente fala em discipulado, alguém pega um livrinho e começa a querer ensinar um monte de versículo da Bíblia. Querido, discipulado é vida na vida. Eu vou te ensinar a sonhar, eu vou te ensinar a orar, vou te ensinar a evangelizar, vou te ensinar a receber graça de Deus, a levantar recursos. Eu vou te ensinar a depender do poder do Espírito Santo.
E isso não se faz com sermão, é vida na vida, o próximo passo. E a gente entrega e puxa para prestar contas, entrega e puxa. Se eu hoje estou aqui, eu devo a mentoria de muitas pessoas significativas da minha vida. E se você é um líder, é porque teve gente que investiu em você. Eu posso lembrar os meus, lembre os seus. Eu me lembro de um pastor, na época ele não era um pastor, era um jovem, chamado Wilson de Vidé, líder de um movimento jovem, onde eu fui impactado pela palavra de Deus, quando tinha 12 anos de idade. E ele gostou de mim, olhou aquele menino de 12 anos, ele já era um jovem de 20, e ele foi bater na porta da casa do meu pai e disse assim: o senhor permite que eu leve o seu filho de 12 anos nos trabalhos evangelísticos que eu faço? E sabe qual era o meu papel naquele trabalho? Carregar o balde. Porque eles tocavam um contrabaixo que era feito com um balde, com tripa de carneiro e cabo de vassoura. Iam para as praças públicas pregar. E eu não sabia fazer nada, só tinha 12 anos, eu carregava o balde. Mas foi com aquele homem que eu aprendi a pregar o evangelho numa praça pública. Foi com aquele homem que eu aprendi a discipular pessoas. Foi com aquele homem que eu aprendi a expulsar demônios. Porque caíam os demônios, pessoas endemoniadas, ele expulsava. E eu nunca tinha visto isso, mas eu fui lá. Eu queria saber, comecei a expulsar demônios com 12 anos de idade. Eu louvo a Deus por mentores. Eu me lembro de uma senhora falecida também, tia Lília, líder de adolescentes, deixava a sua casa aberta. Uma senhora que tinha 4 filhos e o marido dela era um bêbado. Mas era uma mulher de Deus, de oração. Aquela mulher abria a porta da casa dela para mim. Quando os meus pais se separavam, eu estava vivendo as maiores dores da minha alma. E ela me recebia para tomar café na casa dela toda tarde, para ouvir o que estava acontecendo comigo, orar comigo, chorar comigo. E eu era amigo dos filhos dela. Ela fortaleceu a minha fé quando eu parecia que eu não tinha mais ninguém. E eu louvo a Deus por essa mulher. Você vai lembrar das tuas tias Lília, que tem o nome aí. Mas foram pessoas que investiram em você e discipularam você. No seminário, eu fui cuidado por pastores, homens de Deus, como Werner Kachel, Karl Lackler, Richard Stur, Dr. Shedd, pastor Isaltino. Esses homens cuidaram da minha alma, da minha mente, ampliaram a visão do reino e compromisso com a palavra de Deus na minha vida. Abriam a casa deles para a gente ir lá. Os adolescentes e jovens da sua igreja, muito mais do que um programa, muito especial, eles precisam que você os receba na sua casa. Tome café com eles. Ore com eles, chore com eles, escute as suas dores. Quando eu comecei o ministério, teve um pastor chamado Plínio Moreira da Silva. Foi meu mentor no meu primeiro ano de ministério, não sabia fazer nada. Eu estava tão perdido, que na primeira ceia que eu servi, vocês vão dar risada, me deu um branco, e eu virei para o diácono que estava do lado e falei: o que é primeiro, o pão ou o vinho? Ele falou: o pão, pastor, o pão. Todos nós precisamos de mentores. Todos precisamos de mentores. Até hoje eu preciso de mentores. Eu sempre tive pessoas para quem eu prestei contas, pessoas que oravam por mim. Agora nessa transição eu estou sem. E minha esposa ontem me deu uma bronca. Mirna está aqui comigo, me deu uma bronca. Falou assim: essa semana você vai resolver esse problema, você tem que ter mentores. Obrigado, preciso, vou resolver. Por quê? Porque líderes são forjados por mentores. Pastor César Tomé foi meu conselheiro e mentor por muitos anos nas questões pastorais e denominacionais. Quando eu tinha uma dúvida, eu ligava para ele. Homem brilhante.
pastor Irlande Pereira de Azevedo, que me deu a oportunidade de pregar pela primeira vez na Convenção Batista Brasileira, em 1985, quando eu era um jovem pastor inexperiente. Ele viu e investiu em mim. O grande legado que a minha geração pode deixar para a próxima são líderes forjados na porta das nossas tendas. Eu tenho que fazer isso com os meus filhos, mas eu tenho que ampliar a minha visão. Eu tenho que olhar o menino, a menina, o jovem, o adolescente, o novo pastor que está chegando, ou aquele que é seminarista e dizer, vou investir minha vida nessa gente. E queridos, quando a gente faz isso, a gente passa de uma geração para outra os valores de Deus. Talvez você me ache radical, mas o importante é saber no que a gente é radical. Se a gente não fizer nada, a cultura vai invadir dentro das nossas igrejas de tal maneira que o evangelho que a gente prega será um, e o evangelho que a gente vive será completamente outro. E quando isso acontece, o mundo olha para nós e não crê. Agora, quando eles veem que há uma coerência entre a palavra que a gente prega e aquilo que a gente vive, o mundo respeita. E num mundo tão cheio de hipocrisia, a gente conquista não a terra. Porque a terra vai ficar. Mas a gente conquista os valores e deixa um legado que influencia a sociedade. Eu desafio os batistas da Bahia a se unirem comigo num sonho de fé. Eu tenho orado, no final da minha vida, que eu possa produzir mais do que eu produzi na minha juventude. Mas eu sei que eu não tenho força para fazer sozinho. Então eu quero formar líderes, eu quero investir em gente, eu quero trabalhar com pessoas que vão fazer 10, 100 vezes mais do que eu pude fazer. Porque Deus está levantando uma geração para transformar esse mundo, para a glória do nome dEle. E eu quero fazer parte dessa história. E eu desafio você a fazer parte. Começa com alguém, olha lá na tua igreja, discipula líderes, treina líderes, passa a visão, ensina, mas não ensina teoria, traz junto, caminha com eles, e você vai deixar uma marca. Começa na sua casa, com os seus, mas não para nos seus. Vamos criar um exército de pessoas que nós vamos discipular e mentorear para a glória de Deus. E quem sabe um dia eu esteja na lista de alguém em que vai dizer assim, um dia, fulano, me mentoreou. E eu quero ser a grande nuvem de testemunhas que está lá em Hebreus 11, que incentiva e motiva a próxima geração. Que Deus nos dê graça para isso. Amém.